isso que às vezes a gente faz questão de pegar a família do pródigo para ministrar. Porque aquela família está na Bíblia há 2000 anos. É uma história de família. A história da Ana, do Eucana e da Penina está lá, talvez há 4000 anos, não sei. Então essas coisas estão escritas para o nosso ensino, mas a gente fica nos mesmos personagens, nos mesmos textos. Existem textos que são maravilhosos, mas tem outros. Existem textos que passam desapercebidos, são verdadeiras pérolas, verdadeiras tesouros para nós. A gente fica sempre no Moisés, no Davi, no Elias, no Eliseu, e já começou a acabar os personagens, o Abraão e Jacó, acabou. E a gente vai lá para o Novo Testamento, fica em Jesus, Pedro, Paulo, Tiago e João, só que o Tiago já complica, tem um monte de Tiago no Novo Testamento. Lá no seminário, uma vez, pedi para abrir a Bíblia em Judas, o aluno não quis abrir. Falei, eu não vou abrir. Falei, por que você não vai abrir? Ele disse, porque depois de tudo que ele fez, vai querer pôr o nome dele na Bíblia. Deu o que fazer para explicar que aquele Judas não é o mesmo Judas que ele está pensando. A Bíblia tem um monte de Tiago, qual? O que morreu, o que era pastor de Jerusalém, ou irmão, eu não sei. E a gente fica flutuando em 3, 4 personagens, 5, 10 personagens no máximo no Antigo Testamento, 10 personagens no máximo do Novo, e são ótimos, mas tem mais coisa, tem outros textos, tem outras pérolas e outras verdades para nós pensarmos numa família que está aos pés da cruz. Olha esse texto que lindo aqui, ó. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Isso serve para Deus e o homem, e serve para o marido e a esposa, serve até para 2 sócios. Só dá para andar juntos se houver acordo. Então, em vez de propor para você um acordo difícil de fazer, eu vou propor para você fazer ou refazer um acordo simples que todo marido aqui pode fazer hoje de manhã, que toda esposa aqui pode fazer hoje de manhã. Ele é tão simples que você vai julgar rapidamente que ele não é suficiente nem forte o bastante. Esse é um dos nossos problemas também. Nós acreditamos nas coisas mais difíceis em vez de acreditarmos nas possíveis. Quer ver um exemplo? Se eu disser para você que surgiu uma nova pílula na Holanda e que ela não está legalizada ainda, mas eu tenho um amigo que conhece outro e consegue trazer para você numa condição especial que ajuda você com dor no rim. Quem quer? Eu quero, um negócio sensacional, meio proibido, aleluia. Aí vem o outro e fala, bebe água. Adivinha quem que vai te ajudar mais? Beber água ou a pílula da Holanda meio traficada? A água. Mas a água está à mão e a gente não vai dar valor para ela, porque ela parece simples demais. Ó, quer ter melhor humor? Dorme mais cedo. Mas não, tem agora um comprimido, gente, fica legal se você tomar ele. Então a gente sempre vai procurar a pirâmide, porque a gente não entende ela, ou a vida em Marte, porque a gente não entende ela. Nós temos a água, temos o sol, temos o sono, temos a comida. Então essas coisas todas, quando optamos pelo simples, na verdade estamos optando pelas coisas de Deus. Deus, ele é mais simples do que a gente imagina. A complexidade dele, que nós nunca vamos alcançar, é por causa da sua majestade. Mas no contato ele simplificou tudo. Eu acho sensacional Jesus vindo à terra, aquele que é, e conversando com o homem nesses termos. Um homem tinha 2 filhos, a mulher perdeu a moeda e o pastor perdeu a ovelha. O reino de Deus é como uma grande rede. Ó, o semeador saiu a semear. Não tem um negócio mais simples do que esse. Então ele simplifica aquilo que dá para fazer, aquilo que dá para entender, aquilo que dá para a gente alcançar. Olha que legal. Não tem como andar junto, não tiver acordo. Esse texto não está dizendo para a gente separar. Ele não está dizendo, já que não dá, vamos. Não, ele está dizendo o contrário. Então faz o acordo. Que acordo nós podemos fazer? Vamos para um texto não conhecido para encontro de casais. Texto de encontro de casais, gente, é Josué. Eu e minha casa, como é que termina? E é um excelente texto, mas não falta ele não. Texto para casais é Salmo 128, mas não tem só ele não. Olha esse texto aqui, Epístola
pastoral, quer dizer que um apóstolo está mandando um jovem pastor com orientações. Paulo escreve para Timóteo e Paulo escreve para Tito. São chamadas epístolas, cartas pastorais. O que um apóstolo maduro deveria escrever na sua cabeça e na minha para um jovem pastor? Ele diria: vai jejuar, rapaz, vai ler Bíblia, que nem existe, mas um dia vai ter alguém que você lê. Essas coisas são as que pavimentam a nossa mente, as que ocupam a nossa mente no nosso sistema de valores. Mas o sistema de valores do céu é diferente. Às vezes o que Deus acha mais importante não é o que a gente acha mais importante. Veja o que Paulo está dizendo para um jovem pastor. Em vez de mandar jejuar e orar e outras coisas, ele diz assim: olha, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Isso não parece natural? Só que aos olhos de Deus isso é espiritual. É que a gente gosta de uma fumacinha, gente. Às vezes eu vou dar curso por aí de homilética, eu digo para os irmãos: se eu chegar aqui e eu contar para você, irmãos, eu vou ministrar uma palavra que eu já preguei 10 vezes, o coração de vocês fecha, porque vocês têm uma ideia de comida requentada. Melhor a palavra que já pregou 10, que não vai errar. Agora olha como que a gente é. Irmãos, eu ia pregar uma mensagem, mas quando eu entrei por aquela porta, eu senti um arrepio e mudou. Vou falar, aleluia. Olha o risco, eu nem sei o que eu vou falar, acabou de mudar. Olha o risco do improviso. Então esses sistemas de valores nossos são confusos. Olha que coisa espiritual, o apóstolo para o jovem pastor. Olha como você trata o idoso. Os moços. Versículo 2: as mulheres idosas como as mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Honra as verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filho ou neto, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com os da própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Veja, Deus acha como espiritual, quando a gente tem uma viúva, verdadeiramente viúva dentro de casa, e o próximo slide vai mostrar isso, que quem é filho cuide dela, que quem é neto cuide dela. Há um texto do Novo Testamento que Jesus disse: não vai dizer que o que o seu pai pode aproveitar de você, o que a sua mãe pode aproveitar de você é corbã. A palavra corbã quer dizer oferta ao Senhor. Então algumas pessoas chegavam para Jesus e falavam: ó, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, mas eu estou vendo o Senhor, e o Senhor é o Messias, então eu quero servir ao Senhor, eu vou deixar ele se virar lá. Então o Senhor, não diga que oferta ao Senhor aquilo que é a sua obrigação de cuidar do seu pai e da sua mãe. Olha que legal, as coisas no reino de Deus têm sistema de valores normalmente diferente do que os nossos. Aqui é um apóstolo falando para um jovem pastor: cuida do vô, cuida da avó, cuida da irmã, do irmão. E se tem uma verdadeiramente viúva, aquela porém que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus. Ele continua: persevere em súplica e oração noite e dia, entretanto, a que se entregar aos prazeres, mesmo viva, está morta. Versículo 7: prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O quê? Ele não falou de jejum aqui, ele não falou de decorar a Bíblia aqui, ele não falou de campanha no monte e na mata, embora são coisas excelentes. Ele está dizendo que às vezes você nega ou não nega a fé por meio de um comportamento, de uma atitude que as pessoas podem até achar que são simples, mas lá no céu soa como algo valiosíssimo. Que tipo de acordo eu quero propor entre o marido e a esposa aqui hoje, entre o filho e o pai, entre o pai e o filho? É esse aqui, ó, cuidado. Olha o que diz a Bíblia na Revista e Atualizada, a versão. Ele diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, esse aí, gente, pode ser um homem que quando fala arrepia a gente, e tem gente que sabe arrepiar a gente. Eu me lembro que eu ouvia muita rádio, depois eu parei de ouvir porque ficou muito ruim, aí depois eu tentei ouvir. Aí eu liguei um dia na rádio, gente, a moça estava ligando lá e o pastor atendeu ao vivo. E ela disse: pastor, quando o senhor falava
eu senti um arrepio aqui. Eu falei, quero ver onde isso vai dar. Ao vivo? Olha a pergunta do pastor, o arrepio é de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu falei, eu mudo ou não mudo? Aí eu fiquei curioso. Ela disse, é de baixo para cima. Ele disse, misericórdia, então vem às 15 horas, às 17 horas, às 19 horas. Quem vai falar com arrepio da mulher de baixo para cima? Apesar de qualquer coisa que ela falasse, ele ia mandar aí às 15, às 17, às 19. Mas isso não é sobre Deus, é sobre arrepio. Aqui não, ele está dizendo, olha, como é que você nega a fé? Não é quando você não sente nada. Não é quando você não sentiu arrepio. Ou quando você está chateado, porque tudo isso a gente vive. Ele está dizendo que quando não cuida do seu. Esse aí, ó, é pior do que o infiel. É o que o texto diz. Olha as outras versões. Almeida, revista e corrigida. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nova Almeida atualizada, a linha do meio ali. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, para não ter dúvida, da própria casa, negou a fé, pior que o descrente. Olha a versão internacional, nova versão internacional, a última linha. Se alguém não tem cuidado dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé, é pior que o descrente. Sabe, o acordo que nós podemos fazer e devemos fazer para que a nossa família esteja aos pés da cruz, é um acordo de cuidado. Cuidado, cuidar. Não é difícil de entender. Agora, a nossa geração sofre com um fenômeno. A nossa geração é movida pelo urgente. Gente, como a gente vive atrasado, meio correndo. Antigamente, quando a gente ia cumprimentar uma pessoa, não é só no interior não, você perguntava e sabia o nome dele, como é que você está, fulano? E a sua avó melhorou, o seu tio? O outro parava e respondia do tio e da avó, e você se interessava. E a vida foi ficando corrida, e a gente agora fala, oi, tudo bem? Torcendo para não responder. E a coisa foi piorando. Como é que você cumprimentava 20 anos atrás? A graça e a paz, é quase um culto, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro falava, amém. Era cumprido. Vida corrida. A graça e a paz do Senhor diminuiu, você reparou? Graça e paz, já ficou menos. Paz. Não duvido que no ano que vem um está cumprimentando a outra só. Pá! Só. Então essa pressa tira você da experiência. É sempre urgente, sempre urgente, sempre urgente, sobre urgente. E aí a gente passa a vida sem ver a vida passar. Esses dias eu ouvi uma frase que me ajudou muito, que diz assim, ó, não é o tanto que você vai durar, é o tanto que você vai viver. Tem gente que não está vivendo, está só durando. Fez 95, mas parou de viver com 40. Faz 55 que ele só durou. Está lá. Não morre de jeito nenhum. Está vivendo ou está durando? Está durando. Viver, gente, é outra coisa. Ó, língua portuguesa. Sobreviver. Se você estiver lá no hospital ligado no aparelho, e se você, alguém questionar, está vivo, o médico vai orar, enquanto o aparelho estiver assim, ó, vai dizer, tá. Mas a definição aqui é sobreviver. A definição biológica de vida é quando você tem capacidade de se alimentar e obrar por conta própria. Bem pouco, né? Está vivo. Menos que isso é sobreviver. E com a evolução do viver? Conviver. Precisa de gente. Só é feliz quem tem gente. Pastor, mas foi gente, complicou. Mas é assim que é. E a gente precisa desse negócio aqui. Fazer um acordo de cuidado. E sair desse negócio do urgente. Urgente para tudo. E tudo que você atender de urgente vai impedir você de usar aquele tempo de atender o que é importante. Só que tudo que você não atender que é importante, tem a chance de aumentar a lista do urgente.
Conversar com os meninos, é urgente ou é importante? É importante, não é urgente. Os meninos estão bem em casa, mas não conversa com eles não orienta não passa um tempo com eles, já que é importante, aquilo pode virar urgente. Então esse negócio de cuidado é um negócio de Deus para nós. Saímos da urgência e entramos no que é importante. Mas a senhora quer dizer que tudo que você não cuida estraga. Eu falei, será? É. Se você não cuidar da saúde, estraga ou não estraga? Se você não cuidar de um pet, estraga ou não estraga? De uma plantinha, estraga ou não estraga? De um relacionamento, estraga ou não estraga? Todos os assuntos nos levam ao mesmo lugar. Se não cuidar, estraga. Então o acordo para nós termos a nossa família aos pés da cruz é cuidado. E cuidar a gente sabe o que é. Agora, não pode ser com as ferramentas desse mundo. Gente, as ferramentas desse mundo são de plástico, não dão conta. Elas são bonitas, coloridas e bem desenhadas, mas não funcionam. O que funciona, como Jeremias Pereira fala, tem que ser mais substância. Essas frases aqui, você já ouviu, já salvou, já compartilhou. E elas têm cara de poder, mas não funcionam. O que funciona são outras coisas. Aparência de sabedoria, mas é vago. O dia que a sua esposa estiver bem brava, talvez o senhor não tenha essa experiência ainda, mas tem algum primo que tem, algum parente que tem. Aí o senhor usa essa ferramenta, fala assim para ela, devemos cultivar a paz. Já imaginou o senhor não é bravo? Você fala, vamos cultivar a paz. Você vai ver que vai acontecer. Ou outra frase que parece poderosa, mas não quer dizer nada. Nós precisamos viver o amor. Acabou de chegar o boleto no teu dinheiro. Vamos viver o amor. Essa, seja luz. Transforme o mundo a partir de você. Ou seu marido está no trânsito com raiva. Já viu no trânsito com raiva? Aí a senhora vira para ele e fala assim, precisamos conectar com a sua essência. Ele vai pôr a senhora para fora do carro. Tudo que você precisa está dentro de você. Tudo conversa fiada. Nada disso funciona na segunda. Funciona no Rio. Funciona no perfil. Funciona quando você vai postar. Aí você vai uma musiquinha, umas florzinhas, e todo mundo fala assim, Eu me lembro de programa de Miss, esse negócio aqui, umas frases que não resolve. Agora, na vida real, casamento feliz, relacionamento saudável, com os filhos, com a esposa, com os parentes, eles não são destino, não são sorte, não são acaso, eles são uma construção intencional e trabalhosa. Casamento abençoado, ter filhos diferentes, essas coisas precisam ser desejadas, perseguidas. Precisa desejar e aplicar algumas coisas na vida na segunda-feira, porque só assim é que nós vamos alcançar o que Deus planejou para nós. Os versículos se multiplicam, mas eu quero ser prático e rápido hoje de manhã com algumas dicas. Olha essa frase aqui e a gente vai repetir ela bem alto quando eu falar 3, hein? 1, 2, 3, já! O diabo não precisará te destruir se ele conseguir te distrair. Sério? Se ele pudesse, pegava um avião agora e jogava aqui em cima da gente, porque ele veio para destruir mesmo. Só que não pode. Ele não toca em ninguém que é do Senhor sem a permissão do Senhor. E se tocar com a permissão do Senhor, mesmo que a gente não entenda, o Senhor está no controle de todas as coisas. O fato é que ele não pode te destruir, mas te distrair ele pode. E quando é que ele te distrai? Quando é que ele me distrai? Quando nós tiramos a atenção de onde não pode tirar a atenção, do que é importante, do cuidado, daquilo que dá para fazer. E aí eu separei algumas áreas rápidas para a gente avançar. Que cuidados você precisa ter para fortalecer os laços familiares? Olha só, primeiro cuidado, quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos.
pensa num campo perigoso que é o pensamento humano. O texto de Mateus vai dizer que e continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, adultérios, as cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Querido, se você quer ter uma família aos pés da cruz, e se você quer ter um acordo abençoado na sua casa, precisa aprender a cuidar da sua mente. A sua mente, a minha mente é um problema, um terreno fértil para tudo que não presta. Ednéia chega a dizer o seguinte, que a mente humana é vira-lata. Quer dizer que se você descuidar, ela vai para o lixo. Pastor, eu sou Cristo. Se é de Cristo, eu também sou. Só que a nossa mente não é boa. Quer ver um exemplo? Sua esposa chega todo dia, 9 da noite no serviço, da escola, de qualquer lugar. Aquele dia ela não chegou às 9, já são 9h05. Qual o primeiro pensamento seu? Foi promovida. 9h40, você liga, ela não atende. Qual o segundo pensamento? Foi promovida e ganhou uma viagem para a família toda. 10h30 da noite, ela não atende, não vem, não responde. Você pensou, está assinando os papéis da viagem, da promoção, já começa a receber mais. É isso aí que você pensa? Só pensa coisa ruim. Porque nós somos assim. A mente escapa. Às vezes está tudo bem com você, mas por algum motivo você acorda e a mente não está boa. O salmista ensina isso. O salmista tem versículos e mais versículos que ele fala o seguinte: por que você está abatida dentro de mim, minha alma? É aquele dia que você dormiu bem ontem, foi tudo bem ontem, descansou, sabe, está tudo bem? Aí você acorda e você não está bem. Quem já passou por isso? Vamos ver o confessionário. 4 pessoas só. Que eu só conto. Aí o salmista diz: por que você está abatida, minha alma? Nem ele sabe, mas tem que dar ordem à mente, tem que levar cativo todo o pensamento da obediência de Jesus. E quem leva cativo o pensamento é você, porque você pensa uma bobagem, o diabo joga outra. E aí não tem família fortalecida, não tem pé de cruz, não tem nada, cara. O que tem é um terreno movediço. O Lutero tem uma frase famosíssima, todo mundo conhece: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que façam ninhos sobre elas. Você não pode se livrar de ser tentado, mas pode não cair na tentação se trabalhar sua cabeça antes. É na cabeça e na mente que começa toda a queda, toda a ruína, todo o fracasso e toda a armadilha. É preciso discernir aonde é a origem daqueles pensamentos. O diabo, gente, é sujo. Ele nunca vai falar para você nesse tempo verbal e nessa voz grossa: você não consegue. Dá para saber que é diabo. Só que ele é invisível, miserável. Ele vem do seu ouvido e joga um pensamento no outro tempo verbal e fala assim: eu não consigo. Parece que é seu pensamento, não é? Não. É dele, na primeira pessoa. Eu não consigo. Eu sou um fracasso. Nada dá certo para mim. Ele está jogando. Aí você vai e pega aquilo como se fosse seu pensamento, planta no seu coração e reforça aquilo. Daqui a pouco você não consegue. Daqui a pouco você é um fracasso. Porque você sozinho não cuidou dos seus pensamentos. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você tem o que a Bíblia diz que você tem. Por isso que eu disse para você no início dessa manhã: o Abraão vai querer saber como é que é esse negócio de ser templo do Espírito Santo. Você vai falar assim: não, agora não vou atender mais ninguém. Não é, me atende. Eu não vou atender o Senhor, só amanhã. Claro, porque não foi o Noé que fez dilúvio nem nada. Não foi o Davi que matou o Golias. E não foi o Abraão que gerou o Isaac, gente.
Essas coisas foi Deus quem fez. Mas em você existe algo melhor e maior. Ele mora dentro de você. Então não deixa a sua mente se perder. Quando a sua mente escapar, você vai lá e busca e traz de volta. Porque a sua mente é o primeiro passo para manter direito tudo aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Então quando você estiver sozinho, e sozinho não é só geograficamente, às vezes estamos aqui, mas a cabeça quer escapar, traz de volta. Cuide dos seus pensamentos. Porque se você não cuidar dos pensamentos, não dá para levar adiante esse negócio. E nós queremos aprender mais um. Segundo, quando estiver em grupo, cuide do seu comportamento. Coisa diferente. E aqui nós temos um desafio, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz: você é o sal da terra. Não pode perder o sabor. Versículo 14, vocês são a luz do mundo. Seu casamento não foi feito por acaso, gente. Só você pode tocar alguns lugares. Tem lugar que o apóstolo não vai, o profeta não vai, o evangelista não vai, o pastor não vai e o mestre não vai. Mas você vai. Eu fico imaginando a gente orando, falando assim: Deus, manda alguém lá naquela casa. E ele fala: já mandei, você está lá. Você é sobrinho para quê? Para cuidar do seu. Manda alguém lá, já mandei você. Agora faça um acordo de cuidado. Faça um acordo de cuidado. Olha o que a Bíblia vai dizer, gente. Você é sal, você é luz. Seu comportamento conta. E essa frase aqui arremete que o que você faz fala tão mal que nem sempre eu consigo ouvir o que você fala. Como isso funciona no casamento? Tem que vigiar, menino. Tem que vigiar, menina. Depois que a gente casa, a gente tem que ter cara de casado, jeito de casado, andar de casado, roupa de casado, tosse de casado, tudo de casado. Tudo de casado. Porque não funciona. Por exemplo, o ciúme. O ciúme é obra da carne. Não se trata dando curso sobre ciúme. Se trata enchendo do Espírito Santo, porque toda vez que uma obra da carne se manifesta, se você se encher do Espírito Santo, você milita contra a obra da carne. Mas tem gente também que não facilita. Tem gente que sabe que o marido ainda está lutando com o ciúme, ou a esposa está lutando com o ciúme, e fica pondo lenha no negócio. Toque das mãos, olhares, malícia. Essas coisas não podem, gente. Família aos pés da cruz não pode vacilar no comportamento. A gente tem que ter aquele olhar assim, ó, que não tem para ninguém, porque essas coisas são de Deus. Eu fico pensando quando eu olho, por exemplo, as brincadeiras que alguns maridos fazem com as esposas, e as esposas fazem com os maridos, em público. Gente, não combina. Alguns segredos são só de vocês. Tem uns segredos que são muito legais, guarda aí, não conta para ninguém não. E tem umas coisas muito horríveis também, não conta para ninguém não. Um dia o moço foi chamar a esposa para mim e falou: ô bujãozinho, irmão, que bujãozinho? Bujãozinho é a avó, que bujãozinho? Aí a mulher se anima e fala de uma limitação que ele tem, não pode. Comportamento, gente, tem que ser equilibrado. Pastor, isso não é falsidade? Não, isso é comportamento. Família aos pés da cruz. Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Quando estiver em grupo, cuide do seu comportamento. E o perigo da rede social. Gente, a gente não precisa ser detetive, não. Você começa a ver aquela menina ou aquele menino postando muito assim, você pode esperar que vai dar ruim. Pode esperar. Ó, gente, o INSS olha a rede social, a polícia olha a rede social, os RHs das empresas olham a rede social. Você acha que Deus não olha a sua rede social? Casou, começou a tirar foto assim, deu errado. Para quem que você mostra a foto na rede social? E aí tem uma mania agora de ovelha sem lã mostrando foto. Ovelha sem lã. Tem que estar de lã, todo de lã, até aqui, ó. Como é que você põe uma foto sem lã, moço? Uns meninos feios mostrando a barriga. E as moças também sem lã, ovelha, põem lã.
Porque se você não cuidar do seu comportamento, você perde a autoridade. Comportamento não é só sobre o que os outros veem. Comportamento dentro de casa. Gente, cadê o toque de mão? Cadê o carinho? Cadê a palavra doce? Cadê o namorico? Cadê o chamego? Isso é comportamento de casal. Precisamos. É verdade que um gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra, mas isso é comportamento. Fortalece o laço familiar. Até a forma de você ler o que o outro está falando é comportamento. As pessoas estão tão nervosas que um fala A, o outro entende B. Por exemplo, quando a esposa fala, não vai ficar em casa hoje? Às vezes o marido lê assim, ó, vou mandar você. Ele não está dizendo isso, talvez ela esteja dizendo, fica comigo. Mas ela errou na forma. Jesus moço me contou, porque ele foi enganado. O que aconteceu? Ele disse que quando ele era menino, queria fazer alguma coisa, a mãe dele falou assim, ó, quando você tiver sua casa, você faz o que você quiser. Aí ele acreditou nisso, casou, fez uma casa. Quando ele foi fazer a primeira vez o que ele quis, a mãe falou, você está pensando que é a casa da sua mãe? Ele nunca vai ser feliz, irmãos, não é fácil, né? A gente nunca vai ter uma chance de fazer nada. Agora, o comportamento conta. Eu tenho o privilégio de viajar para pregar e às vezes a Roseli não pode ir, às vezes ela pode ir melhor quando ela vai. Qual é a certeza que ela tem que eu não estou fazendo bobagem lá longe? E qual a certeza que eu tenho que ela não está fazendo bobagem aqui? Porque eu sei que nós cuidamos dos pensamentos e cuidamos do comportamento. Não tem renque com ninguém, gente. É só o casal. Essas coisas dão fortalecimento na família. Ah, mas você é muito ciumento. Não é sobre ser ciumento, é sobre ser cuidadoso. Cuida do que é seu. Porque se você não cuidar, estraga. Terceiro cuidado que você tem que ter: quando estiver com raiva, cuidado com as palavras. Provérbios 18:19 diz: o irmão ofendido é mais inacessível do que a cidade fortificada, e as contendas são como portas trancadas de uma cidadela. Provérbios 18:21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. E quem nunca ficou com raiva? Claro que fica, mas quando você segura um pouquinho assim, ó, Deus dá graça e você não erra. Eu me lembro quando eu era vendedor de sapato, vou contar aqui, mas se você prometer que nunca vai contar para ninguém. Quem é bom de guardar segredo? 3 só, não vou contar para você. Aqui que eu vou contar para você. Ó, gente, as coisas de Deus são maravilhosas, até quando a gente erra. Eu era vendedor de sapato na loja Reunidas, e tinha um vendedor antes do que eu, chamado Marques. Hoje é nosso irmão na fé, nosso amigo. E o Marques é chamado de ponta. Ponta quer dizer o que mais vende. Nunca ninguém ganhou do Marques. Eu cheguei depois e eu ganhei do Marques. Aí virou uma bagunça. Onde junta homem, gente? Quinta série toma conta. Virou uma bagunça e o Marques começou a me pressionar, a me ofender, a mexer comigo, eu já crente. E ele provocava, eu provocava, e eu sempre quieto, crente. E o Marques era terrível. Hoje é crente, mas era terrível. Um dia eu fui para o estoque, estava só o Marques e eu. Eu senti o Espírito de Deus igual em cima de Sansão, porque juntei o Marques no canto, eu era mais forte, eu era fortão, agarrei o Marques, ele abriu o olho, joguei ele assim na prateleira e se levei. Marques! Você nunca mais fala assim, senão eu te arrebento. Estou confessando, 4 pessoas vai guardar segredo. Desci para a loja com o sapatinho na mão. Daqui a pouco eu vejo ele lá com o gerente, seu Roberto. Foi contar o que eu fiz com ele. O seu Roberto falou assim: se fosse outro eu acreditava, mas o João nunca viu mais isso. Aí eu passei para ele pessoal. Quem nunca ficou com raiva? Quem que nunca ficou com raiva?
Só que não é tudo que vem na sua cabeça que tem que sair pela sua boca. Às vezes dá uma raiva e você não fala. Aí Deus dá a chance de você não falar, a coisa vira e eles ainda acham que você é sábio. Quantas confusões eu tentei entrar? Falei, vou falar, na hora que abrir a chance eu vou falar. Aí não deu certo eu falar. Só não falei porque não deu certo, eu ia falar. Aí como eu fiquei quieto, termina a reunião, a pessoa fala, como o senhor é sábio? Eu falo, é verdade, é muita sabedoria. Você não tem ideia por dentro como que a sabedoria toma conta aqui. Ó, tá com raiva? Tiago escreve, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nunca responda quando estiver com raiva, porque é a mesma coisa que subir no alto da montanha, pegar um travesseiro de pena, cortar, sacudir e depois tentar recolher. E a boca fala que o coração está cheio, isso é um problema. Está com raiva, não responde. Não tome decisões quando estiver assim, porque você pode ter uma história de 10, 20, 30 anos linda, mas naquele momento você erra e põe a perder tudo. Provérbios diz isso, como uma mosca morta no unguento de um perfumista, é um pouco de loucura para a sabedoria. Você vem há 10, 20, 30 anos com sabedoria, como quem faz um perfume caro e nobre e valioso, aí o mosquito cai um dia, um só, perdeu todo o trabalho do unguento do perfumista. Está com raiva? Não responde. O que você tem que fazer quando está com raiva? Reações bovinas. Já ensinei isso para você. Reação bovina é quando você faz esse som, ó. E o outro vai ficar com mais raiva ainda. Deixa ele com raiva. Às vezes você vai falar para Deus matar seu marido. Não pode, Deus não ouve essa oração. Vai matar sua mulher, Deus não ouve essa oração. Mas se ele está com raiva, ela está com raiva, você não reage, ele morre no coração. Deixa que morra, mas não é você que mata. Deixa ficar com raiva. Reações bovinas. Você vai fazer o seu namoro. Porque você, seu pai, sua mãe, sua avó. E outro vai ficando com mais raiva. Puf! Recolheu, Deus recolheu. Não tenho no hospital, não matei. Jesus recolheu. Quando estiver com raiva, não responda. 4. Nos desafios, cuide das suas. E ele disse essas coisas para que nele vocês tenham paz. Nesse mundo vocês nunca vão ter problema. Ah, é? Que Bíblia que é a sua? A minha fala sobre aflição. A minha fala sobre dias difíceis. A minha fala que a diferença é que nós não vamos passar sozinhos, mas no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo, já venceu. A Bíblia vai dizer sobre os dias difíceis que sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então também, quando as coisas estiverem difíceis, não decida nada relevante quando estiver muito triste. Contei em Águas de Lindóia, o casal querido está aqui, veio de São Paulo, o casal. Você pode imaginar isso? Vieram só para participar do evento aqui em Minas Gerais. Que Deus abençoe o Jeová e a Márcia. Vamos dar uma salva de palmas para eles? E aconteceu em 2024, no início do ano. Fazia tempo que eu não tirava férias. E aí deu certo de tirar. Sabe quando você funciona um castelinho? Mas com poucos dias das férias, toca o meu telefone de madrugada, e nesse toque alguém me diz: pastor, Camila está no hospital. Camila é uma menina de 22 anos da igreja, filha do tesoureiro, meu amigo, da líder de crianças. O que aconteceu? Falou, o carro bateu. Aí eu corri para lá, ver o que está acontecendo. E o que é que estava acontecendo? A menina sofreu um acidente de carro, de madrugada, voltando para casa, e ela ficou alguns dias, mas ela faleceu. No momento que foi internado, o pai dele, que mora dentro da casa dele, soube que a neta foi internada, passou mal e foi para o hospital também. Foram quase 10 dias na porta do hospital orando. Claro que eu cancelei as férias.
Você conseguiria ir para a praia com o seu amigo na porta do hospital e a filha dele lá dentro, passando pelo aparelho para voltar cada vez que ela parte o coraçãozinho? Não tem como. E aí nós tivemos a experiência que nesses 23 anos de pastor titular da mesma igreja, bateu no meu coração. Não se ofenda com a minha fala. Eu já vi gente nascer, já vi gente morrer. Já fiz dedicação de criança, já fiz sepultamento. Já fiz casamento, já fui junto com a polícia separar a briga de casal, de divórcio. Mas por algum motivo aquilo me pegou de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E aí depois de alguns dias a Camila partiu. Eu pude ver a dor do meu amigo e da minha amiga. 7 dias depois, o pai dele, que estava internado, falece também. Na mesma casa, 2 sepultamentos no intervalo de 7 dias. Uma tristeza que eu nunca senti igual, se abateu sobre mim, eu não tinha mais força. E aí, eu tinha cancelado as férias, mas eu mudei a escala. Deixa os meninos que estavam responsáveis ficar lá. Eu só ia para o templo. Eu me sentava onde o pastor Leandro está, no primeiro banco. Eu não tinha força física de ficar em pé durante o culto. Adivinha? Os pensamentos começaram. Por que eu vou continuar com esse negócio de pastor? Eu vou arrumar um emprego. Porque no emprego eu entro às 8 e saio às 6 e desligo o celular. Não preciso estar nesse carrossel ou nessa montanha-russa de emoções. Eu vou arrumar outra coisa para fazer. E todos os pensamentos, eu tentando lutar com os pensamentos, porque eu não estou pregando para você, eu faço isso, tentando cuidar dos pensamentos, vou largar, vou parar, vou largar, vou parar. Chegou um post para mim dizendo: quando estiver muito triste, não tome decisão. Eu falei: ó, sem entender nada, vou fazer esse negócio aqui. Foi passando. Passou uns 10 dias, toco meu telefone de novo. Fernando, pastor pode falar? Chorando. O que é o seu primeiro pensamento? Meu? Piorou, outra coisa. Falei: Fernando, quer falar? Fala, filho, fala. Não, tem que ser aí. Vixe. Tem que ser aqui quando? Hoje. Falei: meu Deus do céu. Aonde? Foi na sua casa. Falei: ixi, amigo. Abri a porta, o Fernando entra chorando. Eu pensei: é outra tragédia. Quando ele senta, começa a olhar para mim e fala: pastor, a Gabi chegou. A Gabi, gente, é a neném que ele está esperando para adotar mais de 8 anos. A igreja havia chorado comigo e com os pais a partida da Camila, como eu nunca tinha visto antes. Mas a igreja também chorou com a chegada da Gabi, daquela família querida. E nós fomos curados pelo choro. Você quer entender? Emoção é assim, gente, ó, tem dia que gente vai, tem dia que gente chega, só que nesse vai e vem de emoção, a sabedoria diz que você não toma uma decisão importante. Porque do mesmo jeito que o dia maravilhoso vai passar, o dia ruim também vai passar. E aí você toma uma decisão, e eu tomo uma decisão quando estamos muito tristes, e depois essa decisão vai nos acompanhar por uma década, 2. Talvez esse seja o erro mais comum, onde os laços familiares se rompem. Anos de acerto são jogados fora com uma decisão tomada debaixo da tristeza. Precisa vigiar. A alegria vai passar, a tristeza vai passar, mas as decisões podem afetar a nossa vida para sempre. Afetar no ministério, afetar na família, afetar nos negócios. Meu pai tinha uma caravan. Quem lembra da caravan? Lembra que ele era rico, depois ficou pobre? Eu só fui entender quando era pobre, ele tinha uma caravan. Ele tinha um mercado. Então ele tinha uma Kombi para ir buscar coisa no Ceasa. Ele tinha uma caravan. Os homens sabem do que eu estou falando. Os 2 carros do Brasil eram o Opala e a Caravan. Imagina que mais ou menos no ano de 82 ou 80, meu pai tinha uma Caravan 80. E um dia pirou a Kombi dele, não funcionou, ele foi fazer o Ceasa com a Caravan. Quando ele foi colocar as caixas dentro da Caravan, raspou um pouquinho o teto. À noite, o nosso comércio cheio, ele foi abrir a boca, estava triste, rasgou o teto da Caravan. Ele soltou essa pérola: se eu achar alguém que me dá X, eu entrego. Não pode. Naquela época, os homens mantinham o que falavam. Um homem estava lá tomando uma cerveja no nosso comércio e disse: o que é? Aquela Caravan ali. Ixi, isso aí, ó, não tem mais gosto disso aí não. Rasgou isso aqui o teto, ó. Se eu achar tanto, eu dou. O homem falou: o senhor dá mesmo? Dou! Então amanhã eu vim buscar.
Ó, ele entrando assim dentro de casa, ó. Minha mãe falou: o que foi, filho? Falou assim: fiz uma bobagem. Falei que dava tanto na cara de um homem ali que eu nunca vi dar. Só deu ele pegando o documento e entregando para o homem que ele nunca viu, porque tomou uma decisão quando está muito triste. Às vezes o marido está tristão e toma uma decisão na hora que está triste. Não pode ficar tomando decisão quando está triste. E nem a senhora. Essa tristeza vai passar. Mas os laços familiares precisam continuar fortalecidos. E por fim, no sucesso, cuidado com o ego. E nós temos momentos de sucesso também. 1 Coríntios 10:12 diz assim: aquele que considera estar em pé, cuide que não caia. Romanos capítulo 12, versículo 3 vai dizer que pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem com moderação segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Tem momento que as coisas dão certo para nós, mas tem momento que nada dá certo. Você já passou por isso? Gente, tem vezes que para ir no mercado dá errado, não é possível. Outro dia eu precisei 4 vezes subir e descer a escada de casa para sair de casa. Eu moro no primeiro andar. Se você não está bem, você já acha que é diabo. Desci com a chave do carro, vai para a igreja, serviu o Senhor. Cheguei lá, o portão trancado, sem a chave do portão. Falei: Deus meu, sem problema, é só uma chave. Subi, desci com a chave do portão. Aí eu esqueci a chave da igreja. Não pode. Subi. Aí eu fiquei meio nervoso, fui tomar água. Desci com a chave da igreja do portão, deixei no carro assim. Eu desci. Irmão, se Deus não entrasse com a graça, eu estava subindo e descendo até agora. Então tem hora que as coisas dão certo, porque dão certo, e tem hora que dá errado, e até aquilo que é simples, sair de casa você não consegue sair. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. E parece que Deus faz de propósito, na mesma casa põe um dando certo na hora que o outro está dando errado. Só para ver a zoada. É ou não é, gente? Por exemplo, às vezes os pais estão dando certo pelo próprio momento da vida. Tem um gráfico que mostra que o ápice da sua força e capacidade é de 50 e 60 anos. Eles dizem que a maturidade alcança os 60, inclusive na questão de poder de aquisição. Então você pega um homem de 50, 55, que já se estabeleceu, que já errou, que já aprendeu, ele começa a ter uma renda melhor. E olha para o menino dele, que tem 18, e vê o menino dele ganhando um pouquinho, ele está por cima, mas faz 30 que ele está batendo. O menino faz 6 meses. Aí ele fala assim: ó o ego, ó. Você ganha quanto, filho? Isso eu ganhei um dia. O ego está grandão, né, Zé? Cuidado. Porque o mundo faz assim, ó. Deus te livre de ele ter que pagar seu plano de saúde daqui a uns anos. E a mesma coisa os meninos às vezes estão por cima, porque eles inventaram uns negócios que a gente que é mais velho não sabe como é que funciona. Esse negócio de rede social, a gente padece com isso. Como é que o cara faz um vídeo, tem não sei quantos milhões de visualizações e ganha não sei quantos milhões de reais? Aí você tenta fazer o vídeo, não vai nem para o decreto. Esses dias eu fui tentar fazer a validação. Aproxime o seu rosto. Agora aproxime o seu rosto. Agora faz o outro. Agora vai no lugar do lado. Quem já passou por isso? Vai no lugar do lado. Agora aproxime o seu rosto. Ouça a tentativa. Miserável, eu estou aqui, ó. Eu tiro o óculos, eu ponho o óculos, eu aproximo o rosto, eu tiro o outro. Gente, eu não consigo aproximar o rosto. Como é que eu vou ganhar 1 milhão na internet? Pior foi o outro que fez isso com o cachorro dele. Eu falei: o que você está fazendo isso aí? Ele falou assim: eu me empresto. O único que está com o nome lindo lá em casa é você. Cuidado, cuidado. Ó, o pavão de hoje pode ser o espanador de amanhã. Você viu essa moda nova de bolo que mata? Quem viu?
Fala assim com a sua esposa: você me ama, bem? Perigoso esse negócio. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você aqui, ó. Se a sua esposa nunca levou um bolo para você e ela levar, não coma. Porque esse negócio está na moda demais. Vigia o dobro quando você estiver dando tudo certo na sua vida e o da sua casa não está dando certo. Não é momento de tripudiar. Deus ainda solta essa pérola. Você não se renova, você não se atualiza. Às vezes não é sobre atualizar e renovar, é que as coisas dão errado. O outro está fazendo tudo certo, as coisas dão certo. O outro está fazendo tudo certo, as coisas dão certo. Agora nós estamos fazendo uma jornada juntos. Se dá certo, nós vamos juntos. Se não dá certo, nós vamos juntos. E nós vamos chegar junto em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês, mas olha sobre o quê? Quando você estiver sozinho, cuida dos seus pensamentos. Quando você estiver em grupo, cuida do seu comportamento. Quando você estiver com raiva, cuida das suas palavras. Quando você estiver passando por desafios, cuide das suas emoções. Não tome decisão importante quando estiver muito triste. E quando você estiver em sucesso, cuide do seu ego. Vamos ficar de pé. Diga para o seu marido que é um bolo quando chegar em casa. Não gosto de bolo. Bolo engorda. Engorda e mata. Não gosto. Agora saiu uma nova, que alguém tomou uma pinga e morreu. Irmãos, isso sempre matou, que agora está saindo na internet. Pode fechar seus olhos. Fortalecendo os laços da família, com coisas que você pode fazer na segunda-feira. Você pode cuidar dos seus pensamentos. Você pode cuidar do seu comportamento. Você pode cuidar das suas palavras. Você pode cuidar das suas emoções. E você pode cuidar do seu ego. Agora, quando você faz isso por você, acredite, você está fazendo um acordo de cuidar do seu cônjuge, da sua família, do seu futuro. É sobre esse o acordo. Não é sobre fazer um jejum de 90 dias. É sobre ter cuidado com ela e com ele. Não é sobre passar a madrugada num monte. Faça isso se puder. Mas é sobre cuidar dele, cuidar dela. Quando você faz um acordo de cuidar disso e cuidar do outro, sua família vai lá para os pés da cruz. Embora a cena seja drástica, é lá nos pés da cruz que está a sua vitória, a sua bênção, a sua redenção, a sua força, a sua renovação. Faz um acordo hoje consigo mesmo e com a sua esposa. Faz um acordo hoje consigo mesmo e com o seu marido. Quero orar com você. Se isso te desafia, aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração. Uns vão dizer, comigo são os pensamentos. O outro vai dizer, comigo são os comportamentos. O outro vai dizer, comigo são as palavras. O outro vai dizer, comigo são as emoções. O outro vai dizer, comigo é o ego. E o outro vai dizer que 2, 3 ou 4 dessas coisas. Não importa. O Senhor te trouxe aqui. Não errou o endereço. Não errou a data. Não errou o tema. Não errou a abordagem. Ele não errou nada. Ele quer que você reaja às coisas que Ele falou com você nesse fim de semana. Pai querido, Pai celestial, nós estamos diante de Ti na Tua presença, certos de que o Senhor, quando planeja, executa e é para a glória do Seu nome. E neste fim de semana nós estamos falando sobre um lugar, os pés da cruz. A nossa família precisa estar aos pés da cruz, o único lugar seguro, o único lugar onde a segurança é real, por causa do Senhor e da sua grande redenção. Mas hoje de manhã nós queremos fazer um acordo de cuidado. Sua palavra vai dizer isso. Se alguém não cuida dos seus, da sua casa, do seu parente, da sua família, se alguém não cuida, pior que o incrédulo, negou a fé. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que cuidam dos nossos, cuidamos da família, cuidamos dos familiares, da casa, do parente, cuidamos disso e cuidamos da nossa vida. Ó Deus, queremos dar atenção especial aos pensamentos.
Alguns aqui vão vagando num terreno tão perigoso, mas o Senhor pode entrar com provisão e arrumar a nossa mente, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ajuda a Deus aquele que precisa cuidar do comportamento, porque somos sal, somos luz, e a nossa família é uma candeia que Deus está colocando, para que outras tenham referência e digam: a quem imitar. Podemos fazer daquele jeito porque dá certo. Ó Deus, eu oro por esse que às vezes com raiva erra nas palavras, erra nas reações, erra no tom, erra, Senhor, na abordagem. Que o Senhor tenha misericórdia, nos ajuda também diante dos desafios da vida, que são muitos, são grandes, se multiplicam. Que as emoções fiquem debaixo do teu controle. Jamais uma decisão importante quando estamos muito tristes. E por fim, ó Pai, quando tudo dá certo, que a gente cuide do ego. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre o Senhor. É sobre o Senhor que sabe fazer, continuar, abençoar, socorrer, levantar, manter de pé. Então tudo vai passar, mas a tua palavra não vai passar. Eu quero orar por cada família aqui representada, que eles sejam benditos, que eles sejam abençoados, que eles sejam enriquecidos e que eles sejam, Senhor, vitoriosos, benditos ao saírem por essa porta e benditos ao entrarem nos seus quartos, benditos ao sair desse hotel e benditos ao chegarem às suas casas, benditos ao sair das suas casas e ao entrar nas suas atividades nessa semana e no próximo mês e no próximo ano. Benditos do Senhor, e para a glória do seu nome é que oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe dizer algo. Eu e a Roseli estamos muito felizes de estar com vocês aqui. Nos sentimos extremamente honrados. Mas há um versículo na Bíblia que diz que no muito falar não falta transgressão. Então provavelmente eu posso ter errado, brincadeira inadequada, aquela frase que precisava ter saído, essas bobagens. Me perdoe. A nossa intenção é que você seja abençoado. Estamos enriquecidos de estar aqui. Então, no nosso nome, no nome da nossa família, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.